Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula no nosso curso de Resolução AMPEC e Estatística. Nessa aula nós vamos trazer para você a questão de número 10 do Exame Nacional de Seleção do ano de 2021. Vamos trazer para você aí a questão que envolvia alguns conhecimentos de regressão linear, né? Modelos de regressão linear, especificamente o conhecimento do Teorema de Gauss-Markov. Era dado então o enunciado que dizia o seguinte: considere o modelo de regressão linear múltipla. Então nós temos aqui esse modelo Y, onde nós temos aí três variáveis independentes ou três variáveis explicativas para explicar a variabilidade que ocorre na variável aleatória Y. Então, suponha que está disponível uma amostra aleatória, né, com o tamanho n, temos n observações, de pontos do tipo x1, x2, x3 e yi, que nenhuma das variáveis independentes seja constante, e esse seja constante nós vamos pormenorizar mais adiante, e que não existam relações lineares entre as variáveis independentes. Também falaremos disso especificamente. Defina βj como estimador de mínimos quadrados ordinários. Então, nós temos aí βj com j de 1 até 3 em uma regressão y em que x1, x2 e x3 e uma constante. Essa constante aqui é o β0, né? Bom, considere também, olha só, a condição imposta aqui, a esperança do termo de erro condicionada ao conhecimento de x1, x2 e x3 tem valor esperado nulo, né? Então, nós temos aí basicamente alguns pressupostos do modelo de regressão linear e ele vai trazer aí algumas questões para você avaliar envolvendo o teorema de Gauss-Markov. Gauss-Markov porque ele vai exatamente lhe fazer perguntas acerca de tendenciosidade, de consistência, algumas características envolvendo aí, né, as propriedades dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Então, para resolver essa questão, vamos falar aqui dos pressupostos do modelo de regressão linear e especificar quais esses pressupostos nos levam a que conclusões, inicialmente, né, no teorema de Gauss-Markov. Então, o primeiro pressuposto é de que o modelo é linear nos parâmetros. Então, nós temos aqui, especificamente, uma variável y que é explicada por uma combinação linear dessas variáveis explicativas. Então, nós estamos supondo aqui que os modelos são lineares nos parâmetros. Especificamente, temos aqui os efeitos de x1, x2 e x3, que são representados aqui pelos coeficientes β1, β2 e β3. Então, é muito importante a gente entender o que se quer dizer. Então, inicialmente, nós temos que, partindo dessa amostra aleatória, com n pontos dessa forma, ele fala que nenhuma dessas variáveis é constante, no sentido de que temos aqui, né, pelo menos na variável x1, pelo menos dois pontos ou dois valores de x que são diferentes entre si. Isso é particularmente importante se nós lembrarmos, por exemplo, do beta lá no modelo de regressão linear simples. Nós tínhamos lá, por exemplo, que ele era estimado pelo produto xi menos x barra, yi menos o y barra, tudo isso dividido pelo somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado. Então, nós devemos ter aqui observações distintas. Suponhamos que temos uma variável x1, né, que explica aqui um modelo de regressão linear simples, onde nós temos β0 mais β1x mais um termo de erro. Então, o que acontece? Esse vetor x ele deve ter pelo menos dois valores diferentes para nós garantirmos que isso aqui, ó, não seja
um valor nulo, né? Portanto, isso vai influenciar lá no modelo de regressão linear simples, nesse denominador. E quando nós temos isso no modelo de regressão linear múltipla, isso vai ser, ou vai ter influência especificamente sobre a formação daquela matriz X que vai entrar explicando, ou na combinação linear que vai formar esses estimadores. Então nós temos, por exemplo, suponha que nós temos um modelo, agora eu vou colocar aqui na forma vetorial, onde nós temos y é uma matriz X vezes um beta, vetorial, né? Mais uma perturbação aleatória. Então a construção, ou essas condições sobre os valores de X, vão implicar em algumas características na nossa variável ou na nossa matriz de variáveis explicativas. Uma outra coisa que é colocada nesse modelo é de que nenhuma das variáveis explicativas deve ser uma combinação linear perfeita das outras. Então, olha só, quando você tem, por exemplo, uma variável, né, que é combinação linear das outras, se nós construirmos a nossa matriz X, formada aqui pelos valores da variável explicativa, note que se x2, por exemplo, é uma combinação linear de x1, o que nós vamos ter aqui? Uma coisa desse tipo aqui, olha só. O que acontece aqui? Suponha que nós temos aqui só duas colunas. De imediato, a gente vê o quê? Sendo essa linha aqui uma combinação linear dessa primeira variável, essa matriz vai ter um determinante nulo. Portanto, vai implicar aí em algumas impossibilidades matriciais, ou implicaria em algumas impropriedades matriciais que não nos permitiria resolver ou estimar, né, esses parâmetros por meio dessa equação proposta pelo modelo. Por último, é importante que essas variáveis x1, x2 e x3 sejam variáveis que não são aleatórias. Isto é, a nossa suposição básica é que x1, x2 e x3 estão vindo de fora do sistema aqui, né? Portanto, elas são variáveis conhecidas no sentido de que não são variáveis aleatórias. Desse modo, então, partindo desse pressuposto, temos ainda a condição de exogeneidade, onde a esperança do termo de erro, dado os valores de x1, x2 e x3, devem ser nulas. Com isso, temos mais uma condição, né? Que é a condição de homocedaticidade, isto é, a variância do termo de erro nesse modelo, condicionada ao conhecimento das variáveis x1, x2 e x3, deve ser uma coisa constante. Isso vai implicar em algumas propriedades ótimas para os estimadores de mínimos quadrados ordinários. Bem, uma condição que não aparece aí no enunciado, mas nós podemos citar, é a de que os erros não têm autocorrelação serial, ou seja, os termos de erros não covariam. Com isso, nós estamos querendo dizer que não há qualquer estrutura de correlação desse termo de erro com outro termo de erro em algum outro ponto ou em algum outro instante dessa amostra aleatória. Isso é particularmente importante porque nós queremos que a variabilidade de y seja explicada pelo modelo e o que sobre ali seja realmente algo fruto do inesperado, né? Do que é aleatório, ou completamente aleatório, até para ser um pouquinho redundante. Bom, por fim, também é importante dizer que aparece aí, ou é importante comentar, que não deve haver covariância entre qualquer uma dessas variáveis aqui e o termo de erro. Mais uma vez, o nosso modelo é muito simples. Eu quero que esses betas
sejam capazes de explicar o efeito de cada uma das minhas variáveis independentes sobre a variabilidade da minha variável aleatória y. Portanto, ao realizar o modelo, se for verificado que alguma dessas variáveis covariam com o termo de erro, isto é, existe alguma estrutura estatística entre as variáveis e o termo de erro, no mínimo, o meu modelo tem algum erro de especificação. Então, é importante que se verifique, depois ou a posteriori, essa premissa de que não existe nenhuma covariância entre o termo de erro e as variáveis explicativas. Então, resumidamente, a modelagem estatística vai usar a teoria dos estimadores de mínimos quadrados para obter esses estimadores e verificaremos as características ou as pressuposições do modelo se são atendidas após realizada essa amostra. Bom, então, particularmente, quando se verificam os pressupostos do modelo, ocorre que os estimadores de mínimos quadrados para o vetor de parâmetros beta terão aí, então, algumas propriedades estatísticas ótimas. Então, notadamente, sobre os pressupostos do modelo de regressão linear, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são aqueles que serão os melhores dentro da classe dos estimadores que são combinações lineares de x e de y. Além disso, possuirão a menor variância possível. Isto é, esses estimadores serão lineares e não tendenciosos. Então, esse é o resumo aqui do teorema de Gauss-Markov. É isso que nós devemos saber para a avaliação desses itens da questão da ANPEC. Os estimadores de mínimos quadrados são os melhores estimadores lineares e não enviesados. Isto é, eles possuirão, além de serem não viesados, possuirão a menor variância dentre todos os estimadores, que serão combinações lineares de x e de y. Sabendo disso, então, vamos partir para a avaliação de cada item da questão número 10 da ANPEC. No item 0, temos aqui, olha só, se a variância de U dado x1, x2 e x3 é igual a σ2 vezes o xi, x1, então beta1 é um estimador não tendencioso para beta1. Então veja só, note que quando nós temos os estimadores de mínimos quadrados, mais uma vez eu vou colocá-los aqui na forma, o modelo na forma matricial, tá? Temos então um x-beta mais uma perturbação puramente aleatória. Note aqui muito rapidamente que a esperança de y vai ser então a esperança de x-beta mais a esperança do termo de erro. Ora, a esperança da combinação linear de variáveis é a combinação linear das esperanças. Por isso, poderemos tranquilamente escrever esperança de x-beta mais a esperança de u. Agora, por suposição, a esperança de u é um valor nulo, Aqui nesse momento, então, eu estou omitindo, que a esperança de u, na verdade, é a esperança de u dado x1, x2 e x3, que por suposição do enunciado, ou por suposição de construção do modelo, tem valor esperado nulo. Portanto, veja só, o valor esperado da variável y passa a ser, então, x-beta, já que x e beta são constantes aí, Então, o valor esperado de y é dado pela multiplicação da matriz x pelo vetor de parâmetros beta. Agora vamos considerar a esperança de beta formada pelos estimadores de mínimos quadrados.
Então, nós sabemos que, resolvendo as equações normais, o nosso beta vai ser alguma coisa do tipo x' x a menos 1, x' vezes o y. Agora, se nós calcularmos a esperança de beta, veja que essa esperança vai ser dada pela esperança de x' x a menos 1, x' y. Agora, o que é constante aqui é o x, né? Isso pode sair do valor esperado. Teremos, então, x' x a menos 1, x' e esperança de y. Note que a esperança de y nós calculamos anteriormente aqui. Portanto, a esperança do estimador de mínimos quadrados é dado por x' x a menos 1, x'. A esperança de y, aqui faltou linha, né? A esperança de y é, então, o x vezes o beta. Agora, veja que uma matriz inversa vezes a sua própria matriz, isso aqui vai me dar a matriz identidade, qualquer que sejam as ordens, né, dessa matriz aqui. Claro que estamos supondo essa matriz aqui quadrada, com as ordens em que essas multiplicações ocorrem muito tranquilamente. Então, veja só que aqui nós vamos ter a matriz identidade. De toda forma, a esperança de beta é a matriz identidade vezes o vetor beta. Isso implica, particularmente, que a esperança de beta 1, beta 2, estimadores, né? E o beta 3, chapéu, né? Todas essas esperanças aqui serão igual ao vetor de parâmetros inicial. Então, temos aqui esses resultados. O que ocorre? Veja que, para chegar a essa conclusão aqui, ao fato de que não há viés para os estimadores de mínimos quadrados, nós apenas supomos que o valor esperado de u, dado as variáveis explicativas, é um valor nulo. Portanto, o fato de a variância não ser constante, no fundo, o que está acontecendo aqui é isso, né? Essa variável passa a não ser constante, portanto, a condição de homoceidasticidade passa a não ser atendida. Então, esse fato não vai implicar em vício para os estimadores de mínimos quadrados ordinários. Portanto, olha só, ele afirma que beta 1 é um estimador tendencioso, beta 1 chapéu, né? Para o beta 1, esse aqui é um item do tipo falso. Então, ficou muito tranquilo de você ver que o fato de não ser atendida a condição de homoceidasticidade não implica em vício para os estimadores de mínimos quadrados ordinários. Então, resumidamente, olha só, se essa variância não é constante, ainda assim, o beta 1 continua sendo um estimador não viesado para estimar o parâmetro beta 1, né? O estimador beta 1 chapéu continua sendo não viesado para estimar o beta 1.